Eu gosto muito de dicas. Adoro dicas. Costumo sempre dar dicas para as pessoas. Mas as dicas que eu procuro dar para vocês não são dicas que me vêm somente da experiência, mas também do conhecimento. Dicas que sejam embasadas em conhecimento técnico, em análise, em pesquisa, em experiência pessoal e profissional, na vida e nos negócios. Uma das coisas que eu gosto sempre de abordar nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nas minhas aulas, é a questão dos modelos mentais. Nós todos somos recheados de modelos mentais. Alguns modelos são positivos, alguns modelos são negativos, mas o fato é que eles têm uma influência muito grande na nossa vida. E nos empreendedores, os modelos mentais, em geral, sempre são diferentes dos modelos mentais dos empregados. Ou seja, pensa-se de maneira diferente, de forma diferente. E o que são esses modelos mentais? De uma maneira geral, são padrões, paradigmas, são políticas que muitas vezes se estabelecem a partir de uma experiência única em qualquer negócio, em qualquer atividade, ou seja, coisas que vão sendo construídas ao longo da vida e que a gente se gruda nelas de uma maneira geral para poder realmente justificar determinadas coisas ou agir em proveito próprio, em proveito do seu negócio e assim por diante. Padrões. E esses padrões, geralmente, dependendo de como nós fomos criados, eles nos favorecem ou, de certa forma, até nos prejudicam. O que seriam esses modelos mentais? Os modelos mentais nos ajudam a nos fortalecer, principalmente quando se trata de habilidades, sejam elas técnicas, humanas, conceituais, e eles dão mais velocidade, digamos assim, ao nosso desempenho, à nossa performance, à nossa ação. A prática do empreendedorismo, de uma maneira geral, ela requer modelos mentais positivos. Não significa que você precisa ser necessariamente só otimista. Só otimismo sem base, sem conhecimento, sem estudo, sem planejamento, de nada adianta. Então, como é que eu posso transformar esses modelos mentais? O que são, de fato, esses modelos mentais? Eu vou abordar aqui um assunto que é muito tratado no livro do Daniel Goleman, da Inteligência Emocional, e num outro autor que eu gosto bastante também, que é o Fred Kaufman, no seu livro Meta Management. O que diz o Fred Kaufman e depois reforça também o Daniel Goleman no Inteligência Emocional? Os nossos modelos mentais são construídos ao longo da nossa vida por meio de 4 fatores. Em primeiro lugar, a nossa biologia. A nossa biologia diz muito sobre nós. Muitas vezes nós somos rotulados, somos deixados de lado ou somos pré-julgados pelas pessoas de uma maneira geral. Isso não é bom nem ruim, o que importa é o que a gente faz com tudo isso, mas em função da nossa biologia. Nós mesmos muitas vezes somos preconceituosos ou pré-julgamos as pessoas através da biologia, ou seja, do formato da pessoa, seja da altura, da cor, da forma física que ela tem. Tudo isso vai se construindo ao longo do tempo e a gente vai se moldando de acordo com o que a sociedade quer. Então esses modelos mentais, de uma certa forma, eles favorecem algumas pessoas e, de outra forma, talvez eles prejudiquem algumas pessoas. Quando se fala de biologia, eu já citei aqui também em outros artigos. Será que a biologia da Grazi Massafera foi favorável com ela? Será que a biologia da Gisele Bündchen foi favorável com ela? Possivelmente sim. E cada um tem uma biologia. Mas só a biologia não interessa. Há um outro fator também que colabora para a gente fixar ou para ajustar esses modelos mentais ao longo da vida, que é a nossa linguagem. A forma como eu me expresso, a forma como eu gesticulo, a forma como eu dirijo-me às pessoas é a forma da nossa linguagem. Se você é mais visual, se você é mais, de fato, conversador, se você é mais gesticulador, se você gosta mais de falar do que ouvir, toda essa linguagem, todo esse conjunto de jeitos e trejeitos fazem com que as pessoas também classifiquem você, julguem, pré-julguem, conceituem, pré-conceituem. Então esse é um dos fatores também que ajudam a estabelecer modelos mentais. Quando você vê um carioca falando, ou um paranaense lá do norte falando, como eu fui lá da minha terra, ou um nordestino falando, ou um catarinense, ou um gaúcho falando grosso, ou seja, tudo isso você vai criando conceitos e preconceitos muitas vezes e vai rotulando as pessoas. Um terceiro ponto importante é a nossa cultura. Se você é filho de alemão, de negro, de japonês,
de mexicano, de italiano. Há dentro de você, lá dentro do teu DNA, dentro da tua veia, algo chamado cultura. E a gente não se livra da cultura facilmente assim. Em alguns aspectos ela nos favorece, em outros aspectos talvez ela nos dificulte, mas o fato é que ela é também uma fonte de modelo mental. As pessoas também nos rotulam, nos ajudam ou às vezes nos prejudicam de acordo com a nossa cultura. Isso é muito comum, é um terceiro fator. E por fim, aquilo que o Daniel Goleman chama de história pessoal. A tua história pessoal diz muito sobre você. Se você veio de origem humilde, se você veio de uma família mais nobre, se você era do interior, se você era da capital, se o teu pai realmente tinha dificuldades, você eram pessoas que sofreram muito na vida para sobreviver, para você chegar até onde você chegou. Tudo isso está lá dentro de você. Tudo que aconteceu contigo desde a tua mais tenra infância. Então, se eu juntar esses 4 fatores, biologia, linguagem, cultura e história pessoal, se você avaliar desta maneira, como diz o Daniel Goleman, você terá aquilo que ele chamou de comportamento. O que é este comportamento? É o somatório de tudo aquilo que você trouxe fisicamente, mentalmente e de acordo com a tua história pessoal ao longo dos anos em que você chegou até aqui. Então, muitas vezes eu digo sempre assim, nós não somos assim porque nós queremos. Muitas vezes nós somos assim porque a nossa história, a nossa biologia, a nossa cultura, a nossa linguagem fez com que nós sejamos assim. Como diz um amigo meu, Jerônimo, você saiu de Telêmaco Borba, mas Telêmaco Borba não saiu de você. Para quem não sabe, Telêmaco Borba é a cidade onde eu cresci, embora eu tenha nascido em Ponta Grossa. Então a gente carrega isso ao longo da vida, esses trejeitos, esses jeitos, essa nossa biologia, essa nossa linguagem, e muitas vezes ela pode nos favorecer ou não. Qual que é o problema de tudo isso e qual que é a vantagem de tudo isso? É que muitas vezes o nosso modelo mental ele é equivocado. E para que eu possa empreender, eu preciso muitas vezes mudar este modelo mental. Eu vou falar por mim porque eu sempre fui uma pessoa que veio de origem humilde, mas eu tive a minha formação de pai e mãe católica. Então nós temos aquelas coisas dos católicos, né, que vêm lá da Bíblia, por exemplo. O pouco com Deus é bastante. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar na porta do céu. Ou como minha mãe sempre dizia para mim quando era pequeno, o que você está pensando, filho? Dinheiro não dá em árvore. E não dá mesmo. Mas isso tudo, muitas vezes, foi sendo incorporado na minha mente. Aí quando eu chego lá quando adulto, eu fico pensando comigo, poxa vida, quais são os modelos mentais que me favorecem ou que me prejudicam para que eu não possa empreender? Se você foi filho muitas vezes de uma pessoa que trabalhava no serviço público, se você é filho de uma pessoa que trabalhou a vida inteira na agricultura, então você carrega modelos mentais por meio de chavões, de frases de afirmação, muitas vezes negativa, de crenças irracionais com relação ao que você pensa com dinheiro. Ou como diria minha mãe, Dona Jamile, filho, o pouco com Deus é bastante. E eu brinco sempre com ela, mãe, se eu fosse na da senhora, eu não teria saído do lugar. Claro que aí a gente interpreta e muitas vezes faz isso valer ao pé da letra e não é sempre assim. São modelos, são padrões que muitas vezes, para eu sair do estado onde eu estou, eu preciso quebrá-los. Então, como que eu sei se os meus modelos mentais são favoráveis ao empreendedorismo ou não? Eu preciso fazer uma autoavaliação, como eu digo. A primeira coisa que você precisa ter em mente, muitas vezes, é o seu discurso. Ele te ajuda ou não? Você é negativo ou é positivo? Você é pessimista ou é otimista? Do tipo, esse negócio não dá para mim. Eu não nasci empreendedor. É mais fácil um pássaro na mão do que 2 voando. Avalie essas frases. Elas têm impacto positivo ou negativo? Olhando no primeiro momento, eu diria totalmente negativo. Porque elas reforçam um padrão, um comportamento que eu não consigo quebrar. Então a primeira coisa a ser feita, o que é? Reavalie o seu discurso. Ele te ajuda ou não te ajuda? Você vai querer continuar a vida toda repetindo esses chavões, essas frases negativas, essas crenças irracionais? Aí vai ser mais difícil você quebrar isso, vai ser mais difícil você adotar um comportamento empreendedor. Segundo ponto, mude a tua forma de pensar e agir. O que significa isso? Se eu penso negativo, de certa forma, ou eu não ajo, eu ajo de maneira negativa. Para isso eu preciso quebrar, além do discurso, o meu modo de agir e de pensar. E só
através do tempo, através de novas ações, através de novas ideias, de novo comportamento, de novos modelos mentais, é que eu consigo me livrar de tudo isso. Terceiro ponto, assuma a responsabilidade. Você é a única pessoa responsável pelos seus atos, pela sua família, pelos seus empregados, pelos seus filhos, pela maneira como você vive, pensa e age. Não existe outra pessoa, não existe outra entidade que seja responsável por aquilo que você faz, pelo que você age, pelo que você pensa. Portanto, esse compromisso é teu. Quer empreender de fato? Assume essa responsabilidade. Claro que você vai procurar ajuda, você vai ter outras formas de poder consolidar uma ideia, consolidar um negócio, um modelo de negócio. Mas é você, a única pessoa capaz de decidir, de tomar essa iniciativa, de levar isso adiante através de um modelo mental positivo. Quarto ponto, se você focaliza as oportunidades em vez dos obstáculos, fica mais difícil. Exemplo, como você era acostumado a ouvir mais de 1.000, 2.000, 3.000 nãos por ano, todos os anos desde a infância, é natural que quando você vai pensar em negócio, qual é a primeira coisa que vem em mente? Não, isso não é para mim. Será que não? Lembre-se do Peter Drucker. Empreender é um traço de comportamento e não de personalidade. Portanto, você só vai saber se de fato você tomar coragem para fazer as coisas acontecerem, de você decidir, de você se estruturar, se planejar e olhar de maneira diferente a partir de um determinado momento da tua vida. Outro ponto importante, liberte-se das experiências negativas. Eu quando lembro do Pai Rico, Pai Pobre, eu lembro daquela passagem onde ele diz assim, para você ser bem-sucedido na vida, você precisa quebrar no mínimo 3 empresas, que é o que aconteceu com ele. Eu não diria que seja assim, mas o fato de você ter quebrado uma vez, ou teu pai ter quebrado uma empresa, ter falido, ter ido perdido todas as coisas que vocês tinham na vida por conta de um negócio mal sucedido, não significa que isso vai acontecer também com você. Então muitas vezes a gente carrega os pensamentos negativos por conta de uma experiência negativa no passado. E isso, de certa forma, não significa que vai acontecer novamente. Então a gente precisa testar de fato essa hipótese a partir de um olhar diferenciado, de um olhar positivo, com planejamento, com sustentabilidade, com as coisas um pouco mais estruturadas do que foram no passado. Hoje nós temos N ferramentas para nos ajudar a consolidar negócio. N ferramentas. No passado era muito empírico, era muito feito com base na empolgação. Era o mito do self-made man, pessoas que se faziam por conta própria. Hoje não precisa necessariamente ser assim. O mundo mudou, as técnicas evoluíram, as ferramentas apareceram e nós temos menos chance de errar do que no passado. Lembre-se, o grande segredo, como diria o Jeffrey Timmons, é que não há segredo. O que existe de fato é uma mistura de planejamento, empenho, dedicação, ambição, propósito, determinação, criatividade, coisas que são inerentes ao ser humano. Você não é menos criativo do que eu, tampouco eu sou menos criativo do que você. O que nós precisamos de fato é aflorar essa habilidade, é ter a coragem muitas vezes de dar um passo para trás para poder mais adiante dar 2 passos. Quando eu quero trilhar o caminho do sucesso, eu simplesmente ignoro muitas coisas que lá no passado foram ruins, mas que não precisam necessariamente, a partir de determinado momento, a partir de determinada decisão, continuarem a serem ruins. Quer saber mais? Vai lá no meu site, leia esse artigo na íntegra, Modelos Mentais dos Empreendedores de Sucesso. Cadastre-se, receba semanalmente minhas dicas de empreendedorismo, de negócios, de gestão e me acompanhe no YouTube. Estarei sempre aqui com você para fazer a sua vida ser mais rica e desafiadora. Muito obrigado.